Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Braga e hoje eu vou mostrar-vos como é que nós podemos utilizar percentagens de um RM juntamente a RIR. E agora, antes de avançarmos para toda a parte prática, vamos deixar toda a gente em pé de igualdade e explicar o que é percentagens do RM, como é que nós utilizamos isto no treino e depois falaremos de RIR. Vamos usar-me como o indivíduo que vai agora à academia para entendermos mais ou menos como é que isto funciona. Então eu cheguei à academia e vou testar o meu One Rep Max, ou seja, uma repetição máxima, e digamos que eu consegui fazer o meu máximo 120 kg. Agora, utilizando a tabela que nós crescemos todos dentro da educação física AV, nós prescrevemos o nosso treino a partir daí. Ou seja, agora eu posso prescrever 70% com RM e o que esta tabela nos dizia é que eu mais ou menos ia conseguir, mais ou menos não, é que eu ia conseguir 10 repetições. E, por exemplo, 95% iam ser 2 repetições, 90% seriam 3 e por aí vamos. Mas nós sabemos que isto nem sempre acontece e este é o propósito do vídeo. Nós agora falamos de RIR porque isto, junto às percentagens, torna uma coisa muito mais interessante e a prescrição um pouquinho mais inteligente. No caso prático, digamos que eu vou à academia e o meu coach prescreveu-me RIR 3. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu no agachamento fiz ali tantas repetições e parei quando percebi que faltavam 3 repetições para o meu máximo, ou seja, eu só conseguia fazer mais 3 e não conseguiria fazer mais nada, ou seria 3 até à falha, por exemplo. E é possível prescrever treino só utilizando o segundo método do RIR e também antigamente, não há muitos anos atrás, nós utilizávamos muito percentagens do RM para prescrever treino. E o que é que nós podemos fazer para que isto se torne mais interessante? E porquê é que esta já não é tão interessante assim? Então, para vos mostrar porquê, eu vou falar de um artigo experimental de um indivíduo que eu gosto muito, que é o Michael Zurdos, e eu penso que estou a dizer o nome dele corretamente. É um dos escritores da MESS, eu penso que ele ainda escreve para a MESS. E o que é que ele fez? Primeiramente, testou os indivíduos, os participantes que eram treinados, o seu 1RM, que já vimos o que é que era. Depois, ele escolheu 70%, ele e os colegas dele escolheram 70% da carga para fazer o teste. E o que é que nós podemos extrair como conclusão principal? Vamos já saltar para aí. É que houve uma grande variabilidade no número de repetições máximas que eles conseguiram fazer com essa carga, com os 70%. E o que é que isto nos mostra? Que talvez esta tabela que nós dentro da educação física vimos a todo momento não parece ser tão interessante porque ela assume que, por exemplo, 70% da carga vai para todo o mundo, vai ser equivalente a 10 repetições, ou seja, eu, o João, a Maria, o Fernandes, vamos fazer 10 repetições com 70% do RM. E esta pesquisa mostra-nos que isso não aconteceu. Houve uma grande variabilidade entre indivíduos. Além disso, esta variabilidade de número de repetições que o indivíduo consegue realizar com um percentual do RM X é altamente individual e verifica-se não só entre sujeitos no mesmo exercício, mas também entre exercícios, ou seja, verifica-se uma diferença, por exemplo, se eu realizar o agachamento hoje e selecionar 70% da carga, digamos que eu fiz 10 repetições e agora vou fazer 70% de um RM no biceps curl. Talvez eu faça as mesmas repetições ou talvez não. E outra coisa, como é que nós podemos prescrever utilizando estes dois métodos então? Digamos que eu vou treinar uma equipa na terça-feira, uma equipa de 22 jogadores e o treinador antigo tinha-lhes dito que pronto, né, vocês com 70% da carga vão fazer 10 repetições. E agora eu sou a nova contratação e vou lá mexer com a cabeça dos indivíduos e vou dizer não, vocês provavelmente não vão conseguir fazer 10, um se calhar faz 10, o outro se calhar nem consegue chegar a 10 e outro se calhar faz 22, por exemplo. Mas, para que fiquemos todos em pé de igualdade, o que é que eu vou fazer? Vocês vão usar a mesma carga que utilizaram na sessão passada, ou seja, os 70% do RM, mas vocês vão parar, por exemplo, quando sentirem que estão a 3 repetições da falha. E eu escrevo lá RIR 3 para todos, ou RIR 2 para todos. E o que é que eu acabei de fazer aqui? Eu utilizei as percentagens, eu utilizei RIR e individualizei a sessão para o indivíduo, para todos os indivíduos. Atenção que isto é subjetivo, mas nós vamos acreditar no indivíduo. Vão parar exatamente quando sentirem que estão a 3 repetições da falha. E não vai ser assim tão aleatório. Nós agora temos uma tabela de 2024 de um indivíduo que se chama James Nuzzo. Se vocês quiserem ler, e deixo aqui no link também a referência. E deixo aqui a tabela, que era o mais interessante e era o que eu queria partilhar com vocês, que é uma tabela mais confiável, digamos assim, porque ela é baseada em vários indivíduos, é uma meta-análise. E para quem não sabe, uma meta-análise... Então, antes de avançar, como é possível ver, isto foi gravado em ocasiões diferentes. Eu cometi o erro de assumir que uma meta-análise é a mesma coisa que uma meta-regressão, o que não é verdade, e eu passo a explicar então o que é que são ambas. E se por acaso alguém que está a assistir a este vídeo souber explicar de forma mais clara o que eu vou explicar em seguida, que deixe aí nos comentários, certamente a audiência agradece. E então vamos lá explicar o que é uma meta-análise, o que é uma meta-regressão e como é que nós podemos utilizar o que este senhor Nuzzo fez no treino e
Vamos lá. Então, em primeiro lugar, meta-análise. A definição é uma técnica estatística que pega nos resultados de vários artigos, vários estudos independentes, e daí nós conseguimos tirar uma conclusão mais forte para a prática. Em vez de utilizarmos apenas um estudo e os resultados deste estudo sozinho, que engloba um X pequeno de participantes, nós utilizamos a meta-análise, porque ela engloba muitos mais indivíduos, porque são vários estudos, e daí nós conseguimos tirar uma conclusão mais forte para a nossa prática. Passamos então para a meta-regressão, que é também uma técnica estatística comumente utilizada em meta-análises, e o que ela faz é que ela permite aos pesquisadores não olhar apenas só para a média e olhar para como as variáveis dos diferentes estudos interferem no resultado que nós estamos à procura, por exemplo. E penso que é isto. A minha parte estatística não é tão desenvolvida, e se algum de vocês aí de trás souber explicar isto com mais clareza, ou se eu estiver errado de alguma forma no que disse, que me corrijam, e então vamos lá passar para o passo seguinte. Pegando nos resultados obtidos pelo Sr. James Nusso e os seus colegas, os indivíduos da Data Driven Strength, que estão sempre a ajudar a nossa área, ajudaram-nos mais uma vez através das tabelas que eles criaram. E o que é que eles fizeram, basicamente? Então, eles utilizaram estes dados e, sabendo que existe uma grande variabilidade, como foi dito no início do vídeo, entre o número de repetições que pode ser realizado com o mesmo percentual de um RM entre indivíduos, ou seja, o indivíduo A e o indivíduo B realizam diferentes números de repetições com a mesma percentual de um RM, diga-se 70%, e se tu és um indivíduo que sente que isto acontece, diga-se, por exemplo, no bench press, tu não precisas seguir a tabela que tem os valores normais. Se tu sentes que fazes menos repetições, tu podes utilizar a tabela que eles criaram para valores que não vão de encontro com a média encontrada, então tu podes utilizar esta tabela. Se tu sentes que realizas muitas repetições para um X percentual de um RM no bench press, por exemplo, e tu agora consultas a média e vês que isto está muito off, digamos assim, que a média é 14 e tu realizaste, por exemplo, 22 para um dado percentual de um RM, tu podes utilizar a tabela que tem os valores para estes resultados não normais, digamos assim, e é isto. Então é por isto que nós devemos agradecer a estes indivíduos, porque certamente isto é trabalhoso. Então eu vou deixar aqui no link esta tabela. Ela não tem apenas só percentuais no RM, ela tem desde RIR ou RPE a RMs, então ela torna a prescrição super mais fácil, super easy. Mais uma vez, não pensem que isto vai ser algo super certeiro e que o vosso percentual que vocês vão utilizar na prescrição do vosso treino vai sempre dar às repetições que são mostradas pelas médias. Isto pode não acontecer, mas bem-vindos à ciência, e cada vez mais temos que encontrar conforto na incerteza. E por fim, espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado de alguma forma. Vejam o link que está aqui na descrição e até mais.